Olá, telespectadores da TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, Sertão TV Quixeramobim, canal 180, TV Padre Cícero de Juazeiro do Norte e do canal YouTube da Câmara Municipal de Fortaleza. O programa Cordel, Sanfona e Viola de hoje entrevista a doutora Gabriela Aguiar, vice-prefeita de Fortaleza, médica, e a doutora Cristiane Leitão, que é a primeira dama de Fortaleza. Olá, doutora Gabriela. Olá, um prazer estar aqui. Faz um tempinho que eu queria vir, mas hoje eu vim bem acompanhada. Pois é. Tudo bem, doutora Cristiane? Bom dia, é um prazer estar aqui, no seu programa, um programa tão valoroso, falando com todos os fortalezenses. Que maravilha, né? Então nós vamos iniciar esse programa de hoje. Doutora Gabriela, a senhora tem um DNA político bastante interessante, né? O seu tetravô, Domingos Gomes de Freitas, o seu avô, Domingos Gomes de Aguiar, o seu pai, Domingos Filho, né? Já foi deputado estadual por 4 vezes, o seu irmão é deputado federal, sua mãe prefeita de Itauá pela 5ª vez, né? Entre a medicina e a política, né? O que levou a senhora a entrar na política? Foi o mesmo espírito, que é o espírito de servir. Dentro da medicina, hoje eu já tenho 12 anos de formada, eu escolhi cuidar das pessoas idosas e trabalhar dentro do SUS. Antes mesmo de estar aqui como vice-prefeita, sou médica do Valdemar de Alcântara, do Hospital Universitário Walter Cantídio, professora universitária, e foi vendo a necessidade dessas pessoas e de ter voz, e de dar voz a essas pessoas, que eu resolvi entrar na vida pública. E Deus é tão generoso comigo que me colocou como deputada naquele momento em que o Evandro estava presidente da Assembleia, a Cristiane era a primeira dama da Assembleia, e eu pude trabalhar dentro do parlamento toda essa responsabilidade social, toda a importância da inclusão. E foi juntas nessa inclusão que a gente veio aqui para Fortaleza levantar essa bandeira, que hoje é muito importante para o governo do Evandro Leitão, que faz de Fortaleza a capital de todos. Pois é, doutora Cristiane, a senhora iniciou um trabalho como esposa do presidente da Assembleia, né? Esse trabalho iniciado lá na Assembleia está facilitando o seu trabalho como primeira-dama de Fortaleza? Sim, iniciamos justamente essa experiência dentro do setor público na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Na época, o Evandro presidente estava lá como primeira-dama do parlamento e tive a sorte de ter o apoio de todos os deputados daquela casa legislativa e principalmente uma pessoa muito especial, que hoje é a nossa vice, Gabriela Aguiar, que aí, junto com a responsabilidade social daquela casa legislativa, implantada na gestão na época do nosso presidente Evandro Leitão, ela assumiu a Unipasse como presidente e fizemos um trabalho muito importante, levando a escola do parlamento para vários municípios. Chegamos a contabilizar 125 municípios, onde nós conseguimos levar a escola do parlamento para eles. E levando essa escola para muitos municípios, nós levamos responsabilidade social, levamos capacitação para as pessoas que estavam fora do nosso município de Fortaleza. E essa experiência exitosa, essa experiência foi tão exitosa que nós já levamos todas essas experiências para Genebra, na ONU, nos convidaram e estamos trazendo agora para o nosso município de Fortaleza. Então é muita honra estar fazendo esse trabalho, junto com a nossa vice Gabriela Aguiar, com esse plano maravilhoso que já iniciamos em abril, que é o Plano Fortaleza Inclusiva. Pois é, que maravilha. Doutora Gabriela, a senhora tem um trabalho muito interessante com as pessoas idosas, né, como médica geriátrica, né? E como tem sido esse trabalho agora na Secretaria de Desenvolvimento Social, cuidando também de pessoas, essa dedicação, como é que a senhora analisa esse trabalho e o que é preciso realmente para cuidar dessas pessoas que tanto necessitam
de um cuidado especial. E a sua formação de médica, ela vem, além de tudo isso, desse trabalho, mas ela vem também para homenagear um dos mais humanistas que eu conheci como médico, seu avô, Domingos Aguiar? Com certeza, existem alguns dons que são passados de geração para geração. O meu avô, Domingos Aguiar, era um médico extremamente humanitário e conseguiu conciliar a medicina com a política à sua época. A gente vem se espelhando nesses grandes exemplos para fazer de Fortaleza essa cidade inclusiva. Falando especificamente da pessoa idosa e dos desafios existentes na Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, a gente lá dentro tem a coordenadoria da pessoa idosa. Nessa coordenadoria, a gente encontrou tudo devastado. Até mesmo o Fundo Municipal da Pessoa Idosa tinham graves erros lá dentro, que foi necessário realizar uma auditoria interna e externa para esclarecer o mau uso, a malversação do dinheiro público ali naquele fundo. E a gente vem reconstruindo toda essa política com algumas ações muito importantes. Existia uma dívida histórica na cidade de Fortaleza, que era a falta de uma instituição de longa permanência para pessoas idosas. A gente vai inaugurar, agora no mês de dezembro, a primeira ILPI, que é assim que se chama essa instituição, de Fortaleza. E essa ILPI que nasce não só como um local onde as pessoas que não têm mais família, que são idosas e que precisam do cuidado do poder público, morarão. Ela nasce como um centro de inclusão, um centro Fortaleza Inclusiva, onde a gente tem, além da ILPI, um centro-dia onde pessoas que têm sua casa, mas que vão para lá passar o dia fazendo atividades físicas, atividades cognitivas, estímulos, socialização, vão ter esse centro-dia da pessoa idosa. Além disso, nós vamos fazer várias ações que incluem a família como um todo. E esse é um papel muito importante da nossa primeira-dama. A gente, quando trabalha junto, a gente pensa, o idoso, ele nunca vai estar isolado, a gente não quer que ele esteja isolado, ele faz parte da família, a criança também faz parte dessa família. Na hora que a gente olha para uma pessoa que está vulnerabilizada, a gente tem que entender todo o contexto. E assim o Plano Fortaleza Inclusiva vem trabalhando. Ali a gente vem trabalhando também com a pessoa idosa desde você ser um 60 mais forte, robusto, rígido, para que você promova, e esse mês de outubro a gente falou muito sobre isso, promova o envelhecimento ativo e saudável. Então, o prefeito Evandro Leitão deixou um horário destinado especificamente para as pessoas idosas em todas as areninhas da cidade de Fortaleza. São 144 areninhas, onde de 6 da manhã a 8 horas da manhã é preferencialmente usado por pessoas idosas, para que a gente possa fazer atividade física e para que a gente possa promover bem-estar. Para além disso, a gente vem trabalhando também com a saúde, vendo a necessidade de criação de unidade de referência de saúde da pessoa idosa. Enfim, são muitas as ações especificamente da pessoa idosa, mas a gente vai detalhar aqui com você os 10 eixos do Fortaleza Inclusiva, que nada mais é a gente trabalhar o transversal. É a gente fazer a saúde, dialogar com a assistência, dialogar com a educação, dialogar com a cultura, dialogar com o meio ambiente e que a gente entenda que nessa cidade tudo se interliga, que as pessoas não estão em caixotes e que elas são seres complexos e inteiros. Que maravilha, né? Esse é o programa Cordel, Sanfona e Viola. TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, Sertão TV Quixeramobim, canal 180, TV Padre Cícero de Juazeiro do Norte e do canal YouTube Poeta de Tauá. Doutora Cristiane, quais os problemas sociais mais urgentes para Fortaleza nesse momento pós-pandemia, aí já há um tempinho, mas que ainda tem alguns resquícios disso, né? Quais são esses trabalhos sociais mais urgentes? Bem, nós iniciamos a gestão, né, olhando para as pessoas que estão na vulnerabilidade. Eu acho que esse ponto é o principal, é o objetivo macro. Levarmos ações para transformar a vida daqueles que estão na extrema vulnerabilidade, na extrema pobreza. Então, daí nasce o Plano Fortaleza Inclusiva, com 10 eixos de atuação.
Então, esses eixos vão fazer com que ocorra uma intersetorialidade, né, entre as secretarias, e a gente vai linkar a pessoa idosa com a primeira infância, com a justiça climática, com a cultura, com a educação, com a saúde que cuida, com a pessoa com deficiência, com as pessoas em situação de rua, com a autonomia financeira das pessoas. Então, todos esses eixos, todos esses programas estão dentro do Fortaleza Inclusiva, que nós vamos levar essas ações para os territórios que as pessoas estejam precisando receber tudo isso para dar qualidade de vida e oportunidade para elas saírem da extrema pobreza. Esse é o foco principal da gestão do nosso prefeito Evandro Leitão, da nossa vice Gabriela Aguiar, para a gente trabalhar de maneira mais humana, né, mais igualitária, levando justiça social para todas as pessoas. Esse é o foco principal da nossa gestão. Que maravilha, né? Doutora Gabriela, a senhora, além de vice-prefeita, é secretária municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, né? Como é essa conciliação de vice-prefeita com o de secretária? Você se esqueceu que eu ainda sou médica, mãe da Sara e da Maitê, esposa. Pois é. Então, a ginástica ela é grande, mas a gente consegue se organizando, tendo prioridade, tendo uma equipe maravilhosa, e aqui eu tenho que agradecer as pessoas que trabalham comigo. Inclusive, ontem foi o dia do servidor público e a gente tem que saber reconhecer os bons servidores públicos que trabalham ao nosso lado e que estão também em sintonia com a gente, na certeza que somos capazes de enfrentar os problemas sociais, de enfrentar as desigualdades sociais. Para que você, fortalezense, saiba, para que todos que estão nos vendo e nos ouvindo saibam, em Fortaleza, cerca de metade da população, quase 50% da população, precisa de algum benefício social para custear suas despesas de casa. Então, seja o Bolsa Família, o Vale Gás, o Cartão Mais Infância, existem vários benefícios que as pessoas precisam. E a gente entende, no Fortaleza Inclusiva, que a gente vai cuidar dessas pessoas para que elas consigam a sua autonomia financeira. A gente acredita na potência das nossas comunidades, a gente acredita que realmente em toda a Fortaleza nós somos capazes de gerar muita renda. Então, eu acho que, antes de tudo, o que nos dá a força de conseguir conciliar é, de fato, estar, como o nosso prefeito manda, estar na rua. Quando a gente está na rua, em contato com as pessoas, os problemas eles vão ficando cada vez menores porque a gente vai encontrando solução junto com as pessoas. E é interessante quando você começa a trabalhar pensando nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na Agenda 2030, porque, dou um exemplo claro, ontem eu estava visitando um dos nossos CRAs, que todos estão passando por reformas, e eu vi que ele era bastante espaçoso. E aí um senhor me abordou na rua e disse: doutora, aqui dá para ser mais do que CRAS. Eu disse: o senhor tem razão, aqui dá para ser mais do que CRAS. Imediatamente eu ligo para a secretária de Saúde, para o secretário de Educação, para a nossa primeira-dama, Cristiane Leitão, eu digo que, gente, aqui tem muito potencial. Então, o Fortaleza Inclusivo, na prática, ele é muito isso também. É a gente chegar no território, conversar com as pessoas, entender as principais demandas e ser capaz de transformar isso em ação de uma maneira muito prática. E eu acho que daqui a pouco a nossa primeira-dama pode falar muito sobre a Cidade da Criança, que eu acho que é um grande exemplo de um Fortaleza Inclusiva na prática. Inclusive uma reforma muito bonita, né? Está funcionando, a gente vê ali aos domingos as pessoas visitando com crianças, né? Ficou muito legal. Ficou maravilhoso. Eu acho que a Cristiane precisa falar um pouco sobre isso. Pois é. Doutora Cristiane, um dos grandes problemas de Fortaleza, o problema social, são os moradores de rua, né? Essas pessoas muitas vezes perdem o contato familiar, o vínculo, por um problema que, infelizmente, às vezes a gente não sabe o que é. Mas como é que a Prefeitura pretende atuar para tirar cada vez mais essas pessoas das condições de moradores de rua?
Já estamos atuando, né, junto com a SDHDS. Houve uma sensibilidade muito grande por parte do nosso prefeito e da nossa vice Gabriela para a gente fazer um trabalho de saúde mental com essas pessoas em situação de rua. Elas não estão na rua porque elas querem estar, não. Ali atrás tem um problema de saúde mental, do adoecimento, da falta de pertencimento, e aí essa gestão vai em busca dessas pessoas para trazê-los, para trabalhar esse pertencimento com eles e dizer, eu vejo você, você é importante para a nossa gestão, precisamos tirar você daqui para lhe dar moradia digna, trabalho digno, saúde, educação, oportunidade. Então, é isso que a SDHDS está fazendo, a nossa Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, olhando para essas pessoas e quando elas querem a gente dar o aluguel social, quando elas estão precisando de terapia, nós levamos para a questão das terapias comunitárias, das internações, quando elas estão dentro do vício, porque isso é muito gritante na nossa cidade, né? Muitos jovens entrando nessa questão das drogas, do vício, e a gente precisa fazer algo de maneira urgente. E é isso que a nossa secretária, né, dentro da SDHDS, está fazendo. Uma busca ativa para tratar, acolher de maneira humana, de maneira sistêmica, né, olhando para o todo que essa pessoa precisa ter e precisa estar inserida na nossa sociedade. Pois é, inclusive eu acho muito interessante ali próximo entre Dom Manuel e Aguanhambi, né? Existe um espaço ali assim de uma socialização muito interessante, né? Do banho, né? Para a higiene pessoal. Há alguns outros lugares em Fortaleza também funcionando dessa forma? A gente está, inclusive, ampliando o que a gente chama de casos de direitos, né? Quando a gente recebeu a gestão, cerca de 10 mil pessoas em situação de rua. Logo de início, a gente aumentou 60% do número total de aluguel social. O prefeito também enviou para a Câmara e aqui também foi aprovado o aumento de 5% de moradia no programa Minha Casa Minha Vida, muito maior do que a média nacional, que é 3%. Fortaleza vem com 5% para essa moradia definitiva, principalmente naquelas pessoas que já estão na superação de situação de rua. Também veio com 5% das suas vagas de contrato na prefeitura, então a própria prefeitura contratando essas pessoas para que a gente possa, de fato, dar uma oportunidade de uma maneira muito prática. Isso foi algo que foi muito importante. Também os acolhimentos terapêuticos que não existiam, e a gente também trouxe essa oportunidade em acordo com o MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social. Então, foi um trabalho esse ano muito importante que a gente veio fazendo. E a gente vem entendendo que é importante trabalhar em rede. Pela primeira vez, a Prefeitura convidou todas essas pessoas que já fazem algum tipo de trabalho voluntário social, como Obra Lumen, Shalom, muitas obras que fazem dentro do centro da cidade e em outras áreas um trabalho com essas pessoas que têm uma identificação e uma vocação para isso. Então, por exemplo, a gente falou muito com essas pessoas sobre a importância do comer à mesa. Se você for ver, quando a gente assumiu a gestão, essas pessoas recebiam quentinhas no meio da rua, se sentavam na rua e sem nenhuma higiene, sem nenhum cuidado especial, elas se alimentavam assim. E eu lembro que eu conversando com muitas pessoas, eu dizia, nós não comemos assim, a gente se senta à mesa, a gente partilha e isso faz da gente humano. Então o que a gente vem resgatando é esta humanidade, é dizer, no Fortaleza inclusive, que eu te enxergo, independente do conflito social, independente dos problemas que você já passou, eu te enxergo e estou aqui para ser força para você. E nós estamos trabalhando em rede, então garantindo também que essas outras entidades que sempre prestaram assistência independente do poder público também tenham vez e voz. Eu acho que foi um passo muito importante. Então a gente vem também trazendo e trabalhando a ideia das nossas casas de direitos, que vai muito além da higiene e da possibilidade de albergar, dormir. Ela vai realmente trabalhar
a superação da situação de rua. E a gente vem escutando muitos movimentos sociais, né? Como eles sempre dizem, nada por nós sem nós. E uma coisa que eles falam, que eu acho que é muito importante, que também a gente internaliza, é que não existe morador de rua. Ninguém nasceu para morar na rua. As pessoas estão em situação de rua e nós estamos aqui para fazer com que elas superem a situação de rua. E isso precisa de toda a sociedade civil. Não é só o governo público municipal, estadual, as diversas instituições. É você, fortalezense, conhecendo e ajudando a gente nesse trabalho. Que maravilha, né? Doutora Cristiane, a senhora como primeira-dama, né, leva os problemas sociais de Fortaleza para o gabinete do prefeito ou para a secretária, né, no caso aí a doutora Gabriela. Como é que tem sido esse trabalho da senhora com eles? Bem, muito gratificante, porque os dois, né, sabem fazer a escuta, têm a sensibilidade de ouvir e realmente fazer ações exitosas para levar esperança e oportunidade para as pessoas. Então, quando a gente leva, né, essas dificuldades da extrema pobreza para eles, sempre a gente, junto com as secretarias, sempre é um trabalho intersetorial, a gente elabora projetos, ações que é levada aos territórios e assim a gente resgata pessoas. Então, é um trabalho muito leve, porque a gente sempre faz a escuta e essa conexão com todas as secretarias. É tanto que a gente tem um exemplo, né, da revitalização da Cidade da Criança. A Cidade da Criança, quando nós iniciamos a gestão, estava totalmente abandonada, né, com muitas pessoas em situação de rua lá dentro, sem dignidade, e aí nós entramos, né, resgatamos todos eles, através, dando o aluguel social ou muitas vezes a terapia que eles estavam precisando. E a gente, juntamente com o terceiro setor, porque, como a nossa vice falou agora no começo da entrevista, nós temos uma dívida bilionária dentro da Prefeitura Municipal. Então, esse primeiro ano está sendo muito difícil porque nós não temos recursos. Então, a gente buscou a iniciativa privada, vários empresários entraram ajudando a revitalização da Cidade da Criança e, com 7 meses, a gente conseguiu revitalizar, né, com esse suporte financeiro que nós recebemos. Então, toda a cidade ela foi revitalizada e hoje funciona como um grande equipamento da primeira infância. E recebendo também famílias e, principalmente, os nossos idosos, né, com ações intergeracionais. Dentro do Fortaleza Inclusiva, levando a primeira infância, a pessoa com deficiência, né, o idoso, dentro de ações que se completam e eles consigam se integrar. Então, a Cidade da Criança, ele funciona assim, hoje como um grande equipamento intergeracional. Pois é. E, além da Cidade da Criança, né, a gente também lançamos a Rede Girassol, olhando para a pessoa com deficiência. Então, todas essas ações, quando levadas para o nosso prefeito, nossa vice-prefeita, eles acolheram, abraçaram, né, olhando para as pessoas que mais precisam. Doutora Gabriela, aqui para fechar esse primeiro bloco, eu gostaria de saber, nos últimos anos, né, nós temos tido uma comprovação elevada com relação ao número de pessoas autistas, né, como é que a sua secretaria tem procurado também ver esse problema? Nós estamos trabalhando junto com a Cristiane um eixo específico do Fortaleza Inclusiva, que é o eixo para a pessoa com deficiência. Como ela estava iniciando aqui a fala, mesmo neste ano difícil, a gente já vem cumprindo alguns dos compromissos que o prefeito Evandro e eu fizemos durante a campanha. E os espaços de Girassol, eles eram um desses, né? A gente recebeu cerca de 30 mil pessoas aguardando o laudo, né, precisando ter um diagnóstico se era um transtorno do espectro autista ou se tinha um outro tipo de neurodivergência que também precisa de uma terapia multidisciplinar. Então, de uma maneira muito assertiva, a Cristiane, junto com o prefeito, inauguraram o nosso centro de diagnóstico, foi a primeira entrega.
para que as pessoas tivessem acesso a um diagnóstico correto, um diagnóstico assertivo, porque aí vem a médica. Com o diagnóstico correto, a gente consegue prescrever o tratamento correto. Então, esse foi algo muito assertivo. Depois a gente veio na Regional 5, na Policlínica Eloy, abrindo um espaço de geração e aí já trazendo essas equipes multidisciplinares, esse tratamento, uma organização completa também da maneira de atender. Se você for hoje em qualquer regional de Fortaleza, que para as pessoas é muito engraçado também. Um dia desse eu estava em uma das regionais e ela disse, não, ali na prefeitura, né? Para as pessoas, as regionais são como a prefeitura do bairro dela, a prefeitura da região dela. Ali na prefeitura está com espaço de girassol também. Então, ali já tem o primeiro acolhimento para que as pessoas tenham também acesso ao CIPTE. Também é importante falar dessa grande conquista, que é a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, que é uma lei nacional, mas que quando a gente assumiu a gestão não existia essa possibilidade para as pessoas. A gente conseguiu tanto que as pessoas possam tirar diretamente em qualquer uma das regionais, como também elas podem pegar a sua via digital no site. Então, isso também foi uma maneira de facilitar esse acesso em qualquer estabelecimento. Entendo, o CIPTE é utilizado não somente nos estabelecimentos do poder público, mas em todo e qualquer estabelecimento privado, essas pessoas têm esse direito de identificação e isso é muito importante. Também veio o Capacita Geração. Então, a Cristiane veio trazendo muito esse entendimento que não adianta a gente criar esses complexos multidisciplinares de alta ponta, né, de um padrão tecnológico e humano muito alto, se a gente não capacitar toda a rede, porque dentro da assistência, a primeira porta de acesso é nossos CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social. Dentro da saúde, vão ser os postos de saúde, as unidades básicas de saúde da família. As escolas precisam estar capacitadas. Então, essa compreensão da capacitação também foi algo muito importante. Então, eu acredito que nunca na história de Fortaleza isso teria sido feito se não fosse com o prefeito Evandro Leitão e com esta primeira-dama, Cristiane Leitão. Que maravilha, né? Esse é o programa Cordel, Sanfona e Viola. Nós vamos aí para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho voltaremos e agora vamos falar também do eixo que está sendo trabalhado tanto pela secretária como pela primeira-dama. Daqui a pouquinho voltaremos com mais Cordel, Sanfona e Viola. De volta com o programa Cordel, Sanfona e Viola. TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Sertão TV Quixeramobim, canal 180. Aqui pela Sertão TV nós chegamos aos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Agradecemos aí a direção da Sertão TV Quixeramobim, Sérgio Machado, em Quixeramobim, Amanda, muito obrigado por nos retransmitir. E a TV Padre Cícero de Juazeiro do Norte e do canal YouTube da Câmara Municipal de Fortaleza. Doutora Cristiane, recentemente nós vimos uma ação social muito interessante ali na BR-116, aquele viaduto, né, próximo à base aérea, haviam aproximadamente 50 famílias, né? Eu digo isso porque nós fizemos uma ação social lá com o meu amigo poeta Geraldo Amâncio Pereira, e eram mais ou menos 50 famílias. Essas famílias foram retiradas de lá e hoje encontra-se um espaço ligado a praças de esporte, lazer, né? Essa comunidade, vocês conseguiram realocar essas pessoas em outro local? Como é que estão essas famílias hoje? Bem, quando se fala em família, nós trabalhamos principalmente com aluguel social, né, para darmos justamente a garantia de essas famílias ficarem juntas, unidas, né, numa moradia digna, que é importante para elas, principalmente para a questão das crianças. E foi algo que nos sensibilizou muito, porque naquele viaduto
nós tínhamos crianças muito pequenas, que aí é uma responsabilidade muito grande para a primeira-dama, que é olhar para a primeira infância, olhar para a pessoa com deficiência. Então, tem crianças nessas condições, né, principalmente dentro do espectro, que estão na situação de abandono total. Muitas vezes elas estão com as suas famílias, mas elas estão no abandono, porque muitas vezes estão com as famílias que não têm uma estruturação. Então, quando a gente vê famílias completas morando debaixo de um viaduto, o poder público tem que agir de maneira urgente. E foi assim que o nosso prefeito, a nossa vice Gabriela Aguiar, junto com todos os seus secretários, em uma unidade, em um trabalho muito unificado, a gente conseguiu tirar essas famílias dessa situação e lá colocar um equipamento, né? Foi construído uma areninha, foi colocado uma brinquedopraça. Lá nós colocamos inclusive mesas de atividades, de jogos, né? Como xadrez, bancos para se ter contação de história. Então são atividades, né? Dentro da cultura e do esporte que nós estamos levando para esses territórios, muitas vezes que estão na extrema pobreza. A prefeitura colocará lá pessoas para tomar conta daquilo ali e receber essas pessoas? Sim, geralmente a gente contacta lideranças do bairro, tá, que podem nos ajudar fazendo uma gestão compartilhada, colaborativa com todas as pessoas. Então, as lideranças, né, lá, pessoas que moram próximos, eles são capacitados para cuidar daquele bem público, daquele equipamento. E assim a gente garante, né, o cuidado de tudo que nós estamos colocando ali, ou seja, debaixo do viaduto, ou seja, no viaduto ali da Dom Luiz, que também nós recuperamos, seja na Cidade da Criança, que foi revitalizada, seja nos CRAS, que estão recebendo, né, toda essa parte de reforma, né, dando uma cara nova, tá? Um equipamento novo para todos os fortalezenses, fazendo uma gestão de cara nova, olhando para as pessoas. A data marcada já para a inauguração ali daquele espaço da BR? Sim, estávamos só terminando a questão de colocar a grama sintética. Ficou, né, muito bonito lá, né? O nosso prefeito estava tudo certo para ser inaugurado ontem, na terça-feira, mas ele fez uma visita lá e achou que precisava organizar um pouco mais. Então, acredito que nas próximas semanas nós vamos ter uma grande inauguração ali. Inclusive, muitas famílias, né, que estavam ali, hoje nos aluguéis sociais, né, já estão tendo a condição de matricular seus filhos nas escolas, nas creches, né, já estão recebendo também capacitações para se ter também a empregabilidade, que a gente não é só dar o peixe, a gente tem que ensinar a pescar. Então, tudo isso, nossa gestão está de olho. Essa ideia da grama sintética, ela é muito interessante, né? E em Tauá se usa muito por conta da falta d'água, né? A água para você aguar a grama realmente é difícil. Mas, doutora Gabriela, é a sua área médica, a sua área de geriatria, né? Quais as recomendações que a senhora faz para uma pessoa idosa viver bem e saudável? Primeiro de tudo, o principal remédio ele não está na pílula, ele está no estilo de vida. Então, você precisa conseguir fazer pelo menos 150 a 200 minutos de atividade física moderada por semana. Isso quer dizer pelo menos 30 minutos todo dia, daquela maneira que você pelo menos consegue suar, sentir o coração acelerar. Isso é muito importante. As escolhas alimentares, isso aqui também é algo que é muito importante. E o prefeito tem se preocupado bastante em garantir, desde a escola e em todos os equipamentos, uma alimentação saudável, que é uma alimentação equilibrada, com proteína, com frutas, com legumes, com carboidratos complexos. É a gente conseguir manejar os nossos problemas, que são os nossos estresses, então o controle e o cuidado com a saúde mental, fazer vínculos com outras pessoas. Então isso é algo que a gente também vem trabalhando muito nessa reconstrução do viver a cidade, né? A gente tem que trazer essa reconstrução do viver a cidade. Esse exemplo
do viaduto ali da Borges de Mello, ele é um exemplo do convite a viver a cidade de uma maneira intergeracional. Então, vai ter aquela mini areninha, vai ter a brinquedo praça, vai ter também a academia ao ar livre. Então, ali é um convite a viver de maneira saudável e viver em família, fortalecer vínculos. É tão interessante que a ciência mostra que é importante para a criança conviver com pessoas de mais de 60 anos e é muito importante para essas pessoas com mais de 60 anos conviverem com as crianças. Então, isso é muito saudável. E eu digo que Deus criou a gente para a gente ser saudável e feliz até o último dia das nossas vidas. E a gente, enquanto cidade, tem que ser capaz de ter uma resiliência urbana e se adaptar às mudanças climáticas e também às mudanças que tem no comportamento da cidade. E eu acho que o prefeito Evandro está sendo muito assertivo. Além da grama sintética, então a gente deve inaugurar a próxima semana. Além da grama sintética, que sim, eu confesso que eu conversei com ele, dei a dica, nós também estamos trabalhando com a cultura lá. Então, ele, se você for dar uma olhadinha, já está pronta a brinquedo da praça, toda a parte de pavimentação, a areninha, mas tem artistas de rua trabalhando lá com a identidade do Lagamar. Então, ele quis, e essa sensibilidade do Evandro é algo que me agrada bastante, que eles tivessem retratado a natureza, que eles tivessem retratado o poder feminino, o poder do trabalho, o poder do cuidado. Então, esperem ver isso também ali nos muros daquele viaduto. Doutora Cristiane, quais os 3 problemas mais urgentes, problemas sociais que a senhora vê em Fortaleza? Um dos mais importantes e preocupantes é que nós fechamos um diagnóstico, tá? Com as famílias que estão na extrema pobreza, principalmente na insegurança alimentar, e nós verificamos que muitos têm dependentes de 0 a 6 anos. Então, a nossa preocupação principal é com a primeira infância, porque quando a gente transforma a nossa cidade numa cidade onde seja valorosa, boa, equilibrada, com bem-estar, para uma criança, a gente está transformando a nossa cidade para todas as idades. Quando a gente se preocupa com os pequeninos, todas as outras pessoas, todas as famílias, elas são beneficiadas. Então, essa extrema pobreza, né, nos levou a um alerta, daí a importância do Fortaleza Sem Fome, onde nós entramos como pactuantes do Ceará Sem Fome, juntamente com a nossa primeira-dama do Estado, Lia de Freitas, né, que está fazendo um trabalho maravilhoso com o Ceará Sem Fome. Fortaleza entra nesse pacto e já está fazendo muitas ações exitosas. Nós levamos, né, já que muitos territórios estão recebendo almoço à quentinha, nós também fechamos um diagnóstico e verificamos que muitas famílias ainda não recebem essa alimentação diária. Então, nós colocamos a sopa, tá, no final da tarde, à noite, nas instituições em vulnerabilidade, para essas pessoas terem pelo menos esse alimento. Mas outras ações dentro do Fortaleza Sem Fome, né, já está sendo desenvolvidas, né? Nós já estamos escrevendo os projetos para a gente implantar, né? E logo, logo, nossos fortalezenses vão ter, né, armazéns para se ter um alimento, né, com custo social, que isso é muito importante, ou seja, até trazendo dignidade para as pessoas irem comprar o seu alimento no preço justo, no preço social, elas tendo a oportunidade de receber aquele alimento, levar para casa, né, cozinhar, colocar aquela pitada de amor na alimentação da sua família e lá se servir, né, numa mesa, sendo um momento de acolhimento de toda a família. Então, o Fortaleza Sem Fome está trazendo muitos projetos em relação a isso. As hortas comunitárias, que nós estamos ampliando. Nós, dentro da educação infantil, da primeira infância, nós estamos levando agora um projeto, dentro dos pátios naturalizados, hortas verticais, para a criança ser educada, né, e aprender o valor de cada alimento, né, e assim também conseguir levar para a sua casa. Então,
Então, são muitas ações exitosas dentro do Fortaleza Sem Fome, que faz parte do plano Fortaleza Inclusiva. Que maravilha, esse é o programa Cordel Sanfona e Viola. Aproveitar para abraçar os nossos telespectadores na região metropolitana de Fortaleza, em todo o estado, nos demais estados que nos assistem através das outras TVs. Mas, doutora Gabriela, voltando aqui para a sua área médica, né? A partir de que idade uma pessoa deve ser direcionada para um médico geriatra? Tem alguma idade assim? Tem como é que... A gente diz que o marcador biológico na mulher é a menopausa, então, quando a gente passa pelo período de menopausa, existem algumas mudanças no nosso organismo que já indicam que a gente faça esse acompanhamento com o médico geriatra. Lembrando que o geriatra é um clínico, ele fez depois dos 6 anos da graduação, fez mais 2 anos de clínica médica e mais 2 anos de geriatria. Então, ele é um médico que vai entregar para essa paciente, para esse paciente, um cuidado completo, holístico. A gente também indica para os homens na andropausa. Geralmente, os homens têm mais dificuldade de falar isso do que as mulheres. Até porque os sinais são menos claros, né? Como queda de cabelo, redução da pilificação, redução da libido. E isso é um pouco mais difícil para os homens. Eu posso dizer para vocês que geralmente as mulheres, elas procuram antes, mas que esses sinais, eles devem ser o alerta para a gente procurar. Também se a gente tem casos na família de síndromes demenciais, osteoporose, incontinência urinária, então são alguns dados que na família já indicam que a gente precisa desse acompanhamento mais perto, a gente também sempre indica, bem como um histórico familiar próprio de doença oncológica. Então, aquele númerozinho 60, 65 nos Estados Unidos, ele é apenas um número. Na geriatria, a gente fala que você vai ter pessoas com 80 anos que estão em plena atividade, robusto, trabalhando, fazendo atividade física. E vai ter pessoas com 80 anos que vão estar precisando de cuidado para as suas atividades básicas de vida diária. E isso é muito um retrato da vida que teve. Infelizmente, geralmente as pessoas que tiveram uma vida com muita privação alimentar, muita dificuldade, têm mais dificuldade de chegar bem aos 80. Então, se cuidem. Que maravilha. Doutora Cristiane, a senhora falou aí antes aí no intervalo e a gente vai retomar esse assunto. A relação dessas pessoas numa situação de vulnerabilidade que podem começar a readquirir a sua condição até de um pequeno negócio, de uma coisa. Como é que a prefeitura pode ajudar nessa situação? Dentro do Plano Fortaleza Inclusiva, nós temos um eixo, que é um programa, que é a autonomia financeira para essas famílias, né? Como eu já falei, não basta a gente dar o peixe, a gente tem que ensinar essa pessoa a pescar. E como é que a gente ensina? Através de capacitações, né? E aí a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico está lançando, foi lançado inclusive, uma das primeiras ações lançadas dentro do Plano Fortaleza Inclusiva foram capacitações para as famílias em vulnerabilidade. E quando elas terminam essas capacitações, elas são encaminhadas para a empregabilidade. Então, nesse eixo do Fortaleza Inclusiva, a gente dá todo o suporte para que o nosso irmão de Fortaleza seja capacitado, seja encaminhado para a empregabilidade, tenha um emprego digno, né? E se ele não quiser empregabilidade, a gente já está buscando dentro do BNB, onde eu tive inclusive uma reunião com o presidente e diretores para viabilizar, né, créditos através do banco, do BNB, para essas famílias montarem o seu negócio. A questão do empreendedorismo nós também valorizamos e a gente coloca, né, essas oportunidades para as pessoas que não queiram a empregabilidade, ou seja, elas se capacitam, querem abrir o seu negócio, a gente viabiliza também o crédito para elas terem, né, criarem o seu negócio dentro do seu empreendedorismo. Então, isso aí a gente traz dignidade para as pessoas. Que maravilha. Ô, doutora Gabriela, aqui para fechar aqui a nossa entrevista, essas pessoas que estão em situações de Bolsa Família, Vale Gás, cartões, os diversos que tem, né, da infância,
Essas pessoas que conseguem adquirir uma condição de voltar à condição de trabalho ou de um empreendimento, a senhora já tem percebido que essas pessoas também já têm a dignidade de chegar lá e dizer que não precisa mais daquele benefício? Como é que a senhora tem visto isso aí? O MDS, né, o ministro Wellington Dias, ele definiu as visitas para a gente fazer os CRAS, eles fazem as visitas no domicílio dessas pessoas que recebem, as visitas nos cadastros unipessoais, para entender se ela ainda está na faixa da pobreza, se ela ainda precisa. E é algo que é muito importante que as pessoas saibam e fazer esse esclarecimento. Ah, ela perde imediatamente? Não. O governo federal, em relação ao Bolsa Família, ele deixa um prazo. Inclusive também, se a pessoa perdeu o emprego, ela volta imediatamente para o Bolsa Família. Isso é muito importante a gente esclarecer, porque as pessoas não precisam ter medo de empreender, nem ter medo de se empregar, porque acham que vão perder imediatamente o Bolsa Família. É paulatinamente, com o acompanhamento da equipe do CRAS, que enxerga quando elas saíram da linha da pobreza, quando elas já estão se tornando pessoas bem-sucedidas na vida e que, se por acaso elas precisarem, imediatamente o governo federal ele vai reaver o Bolsa Família. Isso é muito importante que a gente divulgue, porque as pessoas precisam ter, sim, a coragem de buscar seu emprego e de empreender e saber que a vida pode ser muito melhor. Que maravilha. Doutora Cristiane, muito obrigado. Sucesso aí no seu trabalho de primeira-dama. E o programa Cordel, Sanfona e Viola fica imensamente feliz pela sua presença aqui. Eu que agradeço essa oportunidade. É muito importante falarmos para as pessoas, né, do Plano Fortaleza Inclusiva, que foi criado para todos vocês. Então, uma honra estar aqui. Eu que agradeço, né, a esse programa maravilhoso, a Câmara Municipal de Fortaleza. Doutora Gabriela, muito obrigado e até que, enfim, chegamos aqui, né? Nada acontece por acaso, as coisas acontecem como devem acontecer. E que o destino é Deus que hoje a gente estivesse aqui nesse ambiente lindo com você, aqui na Câmara, junto com a Cristiane, falando desse projeto, que é o plano mais ousado da história de Fortaleza. E a gente faz questão de falar em todos os espaços que nos dão a oportunidade, porque a gente precisa de você, fortalezense. Cada um de você, mesmo que você não esteja na linha da vulnerabilidade social, a gente precisa que você conheça esse plano, que você internalize esse plano, que você acredite nesse plano, porque a gente quer deixar ele como um legado. Gestões passam, mas quando a gente entrega um plano em que o fortalezense, a sociedade, assumiu e tatuou no peito, ele fica. Então, a gente vai falar sempre sobre ele, porque a gente precisa de você. Inclusive, esse plano aí, desses eixos aí, vocês estão implantando uma coisa para que ele tenha continuidade independente de gestões, não é isso? Por isso, a nossa primeira-dama, ela foi muito, muito assertiva, que quando a gente começou a fazer esse trabalho, né, dentro de um comitê, ela disse, a gente precisa fazer que seja lei. Precisa ter uma legislação sobre isso. Porque isso não vai depender da vontade da Gabriela, da vontade do Evandro, da vontade da Cristiane, é uma lei. E aí eu digo mais, a lei ela está nos papéis. Quando a sociedade, ela realmente abraça, aí ela é uma realidade. Muito obrigado pela presença de vocês e tenham todos uma semana de paz e até o próximo domingo, mais uma vez, com o programa Cordel, Sanfona e Viola.